Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, estamos aqui para seguirmos e prosseguirmos nesse projeto Salmos, hoje para meditarmos no Salmo 49, em algumas versões bíblicas, Salmo 48, 49. Nesse Salmo hoje, dos filhos de Coré, o salmista invoca diante do Senhor em oração a questão dos soberbos. Soberbos, aquelas pessoas que são muito cheias de si mesmo, tão cheias de si, aquelas, como se diz na linguagem comum, se garantem de tal forma que desprezam até a Deus. E é nesse sentido que o salmista ora, e ele inicia esse salmo nos primeiros versículos dizendo: Vós, gente humilde e nobres cidadãos, tanto rico como pobre, a boca vai proferir sabedoria e a meditação do meu coração a prudência. Então, palavras sábias e de prudência vão brotar aqui dos lábios, do coração desse salmista. E ele vai prosseguir então, dizendo: Por que ter medo nos dias maus, quando me rodear a iniquidade dos que me insidiam? Eles confiam na sua força e se gloriam da multidão das suas riquezas. Então, os soberbos se confiam na sua força, se gloriam na multidão das suas riquezas e desprezam a tudo e a todos, inclusive o próprio Deus. E aí ele vai começar a meditar. Entretanto, ninguém pode resgatar-se a si mesmo, nem oferecer a Deus a sua propiciação. É caro demais o resgate de sua vida. Nunca seria suficiente se quisesse viver até o fim sem ver a morte. Então, o salmista diz aqui que esses soberbos saibam que as suas vidas precisam ser resgatadas. E que saibam ainda mais que ninguém se resgata a si mesmo. E nem pode se oferecer como propiciação, ou seja, como um sacrifício a Deus, se Deus mesmo não fizer isso por eles. Porque é Deus que verdadeiramente tem o poder de resgatar o homem, principalmente do engano da soberba. O homem não pode se oferecer como sacrifício a Deus porque é pecador. E por isso mesmo nós só podemos nos tornar um sacrifício agradável a Deus em união com o sacrifício perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, que é o propiciatório ideal para que toda alma se ofereça em sacrifício agradável ao nosso Deus. E ele segue dizendo a respeito desses soberbos que ele verá os sábios, o insensato e o tolo perecerão juntos, deixando a outros as suas riquezas. Seus túmulos serão suas casas, para sempre suas tendas passarão de geração em geração. O homem mesmo com suas honras não permanece, é comparável aos jumentos que perecem e se parece com eles. Ele continua: esta é a sorte dos que confiam em si mesmo, o fim daqueles que se comprazem com suas palavras. Foram ajuntados como ovelhas no Sheol, onde a morte os apacenta. Descerão precipitados para o túmulo, e a sua figura destinada a desaparecer. O Sheol é o seu palácio. Então aqueles, meu irmão, minha irmã, que caem no engano da soberba, fomentado pelo pecado, pelo mal, pelo inimigo, e que enveredam principalmente nessa confiança de pensar que porque conquistaram muito nesta vida, enriqueceram, se tornaram famosos, celebridades, se encheram de orgulhos e de vaidades,
se acham acima do bem e do mal. Esses, a palavra, o salmista, está aqui advertindo. O fim deles é o túmulo, o fim deles é o Sheol, o fim deles é desaparecerem, ser esquecidos para sempre e o Sheol ser o seu palácio. Então, quantos desses que conquistaram o mundo aqui hoje ainda são lembrados? Talvez são lembrados por séculos e séculos, mas não pelo bem que fizeram, não por se tornarem pessoas tementes a Deus, que amaram a Deus, buscaram a Deus de todo o coração. Porque Nero até hoje é lembrado, mas pelas suas maldades. Aqueles grandes imperadores romanos, perseguidores da igreja, são todos lembrados, mas pelas maldades que fizeram. Herodes, Judas, Pôncio Pilatos, Anás e Caifás, todos são lembrados até hoje, mas pelas maldades que fizeram. Não porque fizeram algo agradável a Deus. Assim como aqueles que fizeram o bem, aqueles que amaram a Deus de todo o coração, aqueles que se confiaram a Deus, cujas vidas, como diz o versículo 16, a minha vida, porém, Deus a resgatará da mão do Sheol e ele me recolherá. Aqueles que foram resgatados dos caminhos do pecado e do caminho do Sheol, da perdição, esses também, e se colocaram aos pés do Senhor, esses também são lembrados até hoje. Os mártires da igreja, os grandes santos. Francisco de Assis, que esse ano está completando 800 anos da sua morte. Há 800 anos é lembrado por quê? Porque foi um grande testemunho de que amou a Deus. Foi resgatado do Sheol, da vaidade, de ser um filho de rico, de viver nas vaidades, nos prazeres, nos luxos dessa vida, mas foi resgatado por Deus para se transformar num servo exemplar do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, esse salmo nos chama a refletir do que vale querer ganhar esta vida. Pois aqui no versículo 18 diz, pois quando morrer não levará nada, e a sua riqueza não descerá com ele. Quando em vida felicitou-se a si mesmo, dizendo, todos te louvarão, porque cuidaste bem de ti. Contudo, vai juntar-se a descendência de seus pais, que nunca mais verão a luz, que nunca mais verão a Deus, porque foram precipitados naquele lugar terrível. Optaram por viver sem Deus, optaram pelas riquezas deste mundo, optaram por desprezar a riqueza maior, que é o próprio Deus. Optaram por desejar, por abandonar o céu e herdar o Sheol como palácio, como diz aqui o Salmo. Esse Salmo, então, meu irmão, minha irmã, nos chama a essa advertência seríssima. Não nos deixemos enganar. Não são os nossos talentos, as nossas capacidades que nos garantirão alguma coisa. Pelo contrário, eles podem nos arrastar para uma perdição. É caminhar no contrário da soberba, que é a humildade, debaixo da obediência e do temor do Senhor. É que dia a dia Ele nos resgatará dos caminhos errados e poderá nos precipitar num caminho de perdição. Que o Senhor te guarde e te proteja dessa tentação da soberba. Com humildade, permaneça nos caminhos do Senhor, para que o nosso destino não seja o Sheol, para que o nosso destino seja o céu de glória, o céu de bondade, o céu de amor, o céu dos bem-aventurados. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, paz e bem.